Boa tarde, meus irmãos. Que a boa mão do nosso Senhor seja com cada um de nós nessa tarde. Nós vamos ter o nosso estudo da palavra do Senhor agora, mas antes, como sempre fazemos, teremos um momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai bendito, é pelo Senhor Jesus Cristo, este nome que está acima de todos os nomes, essa pessoa que é a única digna para que todos os joelhos se dobrem diante dela. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te adoramos, que rendemos ao Senhor graça e louvor. Queremos clamar a Ti por algumas pessoas que precisam da Tua mão, ó Pai. Senhor, lembramos aqui da mãe do nosso irmão Marcos Martins, que o Senhor esteja sendo com ela naquela UTI nesse momento. Lembramos do seu José Raimundo, Pai, o papai da nossa irmã Agna. Senhor, eu te suplico, ó Deus, para que o Senhor seja com o nosso prefeito, o Senhor Ezen Guzmão. Deus amado, toma essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Queremos lembrar, ó Deus, de tantos outros que estão passando por lutas, por dificuldades, que vivenciam a enfermidade. Quero lembrar da irmã Daci, da nossa irmã Yaraí, do irmão Clay, do irmão Elias, da irmã Elizabeth. Toma conta de cada um deles, ó Pai. Seja conosco aqui, ó Deus. Conforta corações que estão enlutados. E que a Tua palavra tenha liberdade em nossos corações agora. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre o que a filosofia fala sobre divindades e sobre o que a Bíblia fala sobre divindades. Então veja bem, nós como cristãos, os cristãos ortodoxos, os cristãos conservadores, os cristãos que procuram ser 100% bíblicos, ou seja, os verdadeiros cristãos, nós defendemos o absolutismo exclusivista teísta. Palavras difíceis, né? Nós defendemos que só existe um Deus. É esse Deus que se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. Se manifestou não, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós entendemos que qualquer outro conceito de divindade é um conceito errado. Só existe um Deus. E esse Deus que formou um povo que hoje é chamado de cristãos. Por que nós defendemos isso? Então a gente precisa conhecer um pouco quais são os conceitos que existem acerca disso. Para a gente ter uma linha de pensamento, quero deixar com todos uma passagem da Bíblia. Observe, por favor, Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Êxodo, capítulo 5, versículo 2, diz assim: Respondeu Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Meus irmãos, aqui vai ter um confronto de poderes. Então, o povo no Egito tinha compreensão de divindades. O povo do Egito era politeísta. Então, tinha vários conceitos de divindade. Moisés chega apresentando mais um conceito de divindade. Então, lá no Egito, conheciam o Deus do Sol, conhecia um Deus que era chamado do próprio Nilo, sabe? Aí chega, então, um outro conceito. E esse conceito é apresentado com o nome Senhor. Nós costumamos falar Jeová ou Yahvé. Aí Faraó, ele não nega que esse Senhor, Yahvé, Jeová, seja um Deus. Ele só vai dizer que é um Deus que ele não conhece, que ele não precisa temer. Moisés vai dizer para ele o contrário, que não é apenas mais um Deus, que é um único Deus verdadeiro. É um único que deve ser temido, um único que deve ser obedecido. Então, observa. Parece, no primeiro lugar, que é um confronto cultural. O Deus que Moisés professava enquanto israelita, o Deus que Faraó professava enquanto egípcio, ou os deuses. Só que a Bíblia vai dizer que não é uma questão cultural, é a questão de qual é o Deus verdadeiro, qual é o Deus único. Quando a gente joga no Novo Testamento, acontece isso de novo. O apóstolo Paulo, ele chega no Areópago, ali em Atenas, e ele fica incomodado porque havia diversos altares, havia diversos conceitos de divindade. Então tinha o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da guerra, o Deus da pesca. Aí ele vê que existia até um altar que era atribuído ao Deus desconhecido. Então as pessoas tinham tantos conceitos de divindade
que, no medo de ter esquecido alguma divindade, fizeram um altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai pegar esse gancho e vai dizer que é esse Deus desconhecido que é o único que deveria ser adorado. Percebe mais uma vez? Num primeiro momento, a gente poderia fazer uma leitura de confronto cultural. Mas, na realidade, o que a Bíblia está dizendo que não é uma questão cultural. O Deus da sua religião, o Deus da minha religião, o Deus da sua cultura, o Deus da minha cultura. Não é essa a questão. A questão é, qual é o único Deus verdadeiro? Só existe um. Aí é o que nós defendemos como um absolutismo exclusivista. Só existe um Deus. E é o Deus que formou um povo que hoje nós chamamos de cristãos. Por que a gente defende isso? Primeiro vamos entender um pouco mais. Quais são os conceitos que nós temos? Existe o conceito chamado de ateísta, quer dizer, aquele que nega a existência de Deus. O que o ateísmo vai dizer? Entre outras coisas, vai dizer o seguinte, que o conceito de Deus se formou mais ou menos assim. O homem primitivo, aí tem alguns que defendem até o homem das cavernas, o homem primitivo, ele tinha que explicar os fenômenos naturais. Então ele ouvia um trovão, aí estremecia seu coração. E para explicar os fenômenos naturais e dar sentido à sua existência, ele começou a criar conceitos de um ser superior, de um ser maior. O ateísmo vai querer se manifestar dessa maneira. Freud, ele vai dizer o seguinte, que assim como nós temos uma imagem de pai, alguém superior a nós, a quem nós obedecemos e queremos aprovação, então nós criamos uma imagem de Deus, um super pai, a quem nós tememos, a quem nós obedecemos e de quem nós queremos aprovação. Percebe como é que o ateísmo vai explicar a divindade? Enquanto que nós defendemos que Deus criou o homem, o ateísmo vai dizer que foi o homem quem criou deuses. Tem algumas curiosidades para a gente pensar sobre isso. Como é que a Bíblia vê o ateísmo? Enquanto que o ateísmo quer se apresentar como intelectual, a Bíblia apresenta o ateísmo como loucura. Salmos capítulo 14, versículo 1, Salmos diz assim, diz o nécio, diz o louco, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, enquanto que o ateísmo quer se apresentar de uma maneira bem rebuscada, bem intelectual, de uma maneira bem sábia, né? Tem o Dawkins, que ele parece que foi um dos bambambãs da intelectualidade, enquanto quer se apresentar como algo inteligente, a Bíblia diz que é loucura. Meus irmãos, olha, coisa simples, simples mesmo, sem querer entrar em termos científicos. Uma criança de 10 anos, aqui da nossa igreja, ela estava na sua escola e a professora estava explicando o surgimento das coisas. E estava dizendo que houve uma grande explosão. Nada contra a professora. A maneira que as pessoas têm de explicar a criação é de uma maneira acaso. Então não houve um propósito, não houve alguém que criou. E aí tem o conceito do Big Bang, uma grande explosão. Aí aquela menina de 10 anos, na sua ingenuidade, ela fez uma pergunta para a professora. Na Bahia a gente costuma chamar a professora de tia. Ela falou, tia, e quem foi que criou a explosão? Percebeu aí? Quer dizer, o ateísmo pode se apresentar como intelectual, mas ele não consegue responder às dificuldades que ele apresenta no cristianismo, que ele apresenta no conceito de teísmo. Então, assim como ele acha que o teísmo não responde todas as coisas, o ateísmo cria mais dificuldades ainda. Eu creio que existe um Deus eterno, e a partir desse Deus, todas as coisas surgiram. O ateísmo diz que não existia nada, e desse nada surgiu tudo. Percebe por que a Bíblia, entre outras situações, vai dizer que ateísmo é loucura? Diz o louco no seu coração, não há Deus. Teve um escritor que ele disse que o ateísmo é algo tão, como é que a gente pode dizer, incoerente, que nem os demônios conseguem abraçar o ateísmo. A Bíblia fala que até os demônios creem em Deus e estremecem.
Então, meus irmãos, o primeiro conceito é esse, o ateísmo. E lá em Salmos 14, vai falar que existem dois tipos de ateus. O ateu confessional, de boca, ele diz que Deus não existe. E existe o ateu que ele é prático. Ele pode não falar de boca, mas ele fala com as suas atitudes. Lá em Salmo 14, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Primeiro, ele admite que não há Deus, ele assume. E segundo, ele pratica a vida como se Deus não existisse. Tem-se corrompido, fazem-se coisas abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Percebe aí, então, que ele vai colocar que o ateísmo, ele se manifesta tanto pelas palavras quanto pelas obras. A pessoa vive como se Deus não existisse. E, meus irmãos, um escritor russo chamado Dostoiévski, ele disse algo que nós precisamos pensar. Ele falou, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus realmente não existisse, não haveria conceito de certo e nem conceito de errado. Como é que funciona no mundo animal? No mundo animal, funciona tudo pela força, não tem certo, não tem errado. Se Deus não existisse, nós que até então nos entendíamos a imagem e semelhança de Deus, se Ele não existe, não somos imagem de Deus. Então não existe certo, não existe errado. Tudo é permitido. Percebe o que o ateísmo acaba criando no coração do homem? Vazio. E acaba entregando o homem à corrupção maior de viver como se não existisse o Deus Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem e sua semelhança. Primeiro conceito é este, o ateísmo. Mas existem outros conceitos. Tem um conceito que se chama deísmo, com D de dado, e não com T de tatu. O deísmo é um conceito de um Deus impessoal. Esse Deus, ele não tem personalidade. Então, ele pode ser a natureza, um panteísmo da vida. Alguns escritores, alguns pensadores, eles defenderam isso. Spinoza, Voltaire, David Hume. Então, eles defenderam um deísmo. Na Índia, como eles acreditam que tudo é Deus, então eles têm até uma maneira de cumprimentar uns aos outros. Eles falam, o Deus que é em mim, cumprimenta o Deus que há em ti. Então, já que tudo é Deus, eles são uma expressão dessa divindade. Aí é um outro conceito. Esse Deus impessoal, mais uma vez, não tem certo e nem tem errado. Aí lá na Índia, por exemplo, as pessoas vivem num sistema de casta. Aí se você existir naquela casta, olha, pode acontecer o que for com você, não é nem certo e nem errado. É a casta na qual você existe. Percebe mais uma vez um conceito errado de divindade? Bom, vamos além. Tem o politeísmo. O politeísmo é a compreensão de que existem vários deuses. Aí existe, por exemplo, Deus da caça, Deus da pesca, Deus do sol, Deus da lua, e por aí vai. Aí, nesse conceito, nós só creríamos em mais um Deus entre tantos. É outro pensamento que existe. Indo um pouco além. Existe o pensamento que nós chamamos de enoteísta. Então, pensa nessa palavra aqui. Enoteísta. O enoteísmo fala sobre o Deus daquele povo, sobre o Deus daquela cultura. Se nós observarmos na Bíblia, aqueles povos, eles eram enoteístas. Cada povo tinha a sua divindade. Os sírios, por exemplo, eles tinham Baal. Aí, outra divindade tinha Moloque. Outra divindade tinha, outro povo tinha Moloque. Outro povo tinha a sua divindade. Por exemplo, a Bíblia fala que Salomão, quando ele foi rei, ele fez aliança diplomática com diversas nações. Nessa aliança diplomática, ele se casava com a princesa da outra nação. Aí, no que ele se casava com as mulheres daquelas nações, então ele começava a abraçar os deuses daquelas nações. Perceberam aí o enoteísmo? Não é que Salomão, ele negou que o Deus da sua nação existisse. Ele só quis associar
um outro conceito de divindade daquelas nações. Então, aí criava-se uma coisa que nós chamamos de sincretismo religioso. Sem querer fazer crítica, quando chegou no Brasil o catolicismo ele abraçou esse sincretismo. Ele pegou os deuses do candomblé, os deuses da Umbanda, os deuses da Macumba, e ele acabou dando nomes de santos. Então, Ogum, Orixá, e por aí vai. Começou a dar nomes dos santos da Igreja Católica. Criou, então, o que nós chamamos de sincretismo, porque quis fazer esse enoteísmo. Pega o Deus de uma cultura, o Deus de outra cultura, e quer trazer para a sua religião. Meus irmãos, são esses os pensamentos que a gente vai tendo. São essas as ideias que as pessoas vão tendo de divindade. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós chamamos de relativismo. Vai acontecer o que nós podemos chamar até de ateísmo. Infelizmente, a nossa cultura hoje, ela está caminhando mais e mais para uma existência sem um conceito de Deus. Você pode observar, tenho 46 anos, minha infância, eu aprendi conceitos de Deus através de filmes que eu assistia, por incrível que pareça, na Rede Globo. A Rede Globo que hoje, sem querer criticar emissora nenhuma, que hoje tem uma proposta totalmente anti-Deus, quando apresenta conceitos religiosos, são conceitos voltados ao espiritismo, coisas assim. Essa mesma Rede Globo que hoje tem essa postura anti-Deus, quando eu era criança, eu assistia filmes sobre Jesus Cristo. Não um filme sobre Jesus Cristo que fosse de encontro com a Bíblia, como é o que aparece hoje, mas filmes sobre Jesus Cristo que realmente mostravam Jesus a partir da Bíblia. Aprendi na minha infância, porque na minha infância havia ainda um conceito na sociedade sobre Deus. Aí Jesus, o Rei dos Reis, assisti na Rede Globo. Filmes sobre Sansão e Dalila, filmes sobre a Arca de Noé. Então, eu cresci, ainda que não fosse crente, não fosse evangélico, mas eu cresci tendo esses conceitos de Deus, entre outras coisas. Porque as próprias emissoras, quando iam passar um filme, passava filme com esse conceito de divindade, ou com conceitos de valores morais do Deus que nós conhecemos. Mas hoje, o que acontece? Hoje, existencialmente, infelizmente, as programações televisivas, os filmes de Hollywood, eles raramente falam sobre Deus. Ou quando falam, é de uma maneira negativa. É tão raro que talvez vocês devam se lembrar daquele filme dos Vingadores. Então, no filme dos Vingadores tem uma parte onde estão voando Thor, aí uma outra pessoa que veio do mundo de Thor, e o Capitão América ele vai pular do avião. E aí então falam para o Capitão América, não faça isso, porque eles são deuses. Aí o Capitão América fala, eu só conheço um Deus, e ele não se veste desse jeito. Qual a ideia do filme? É que o Capitão América tinha vindo da década de 40. Então, na década de 40, havia um conceito real sobre o Deus Todo-Poderoso. Já na época onde o filme está narrando o acontecimento, não tem mais conceito de Deus. Percebe que essas coisas são muito sutis, mas de uma maneira sutil fica tão clara na nossa mentalidade? Qual é o grande problema do vazio que existe hoje nos nossos dias? Meus irmãos, mais e mais estão tirando o conceito de Deus da nossa existência. Eu, quando criança, estudava em escola pública e a gente orava o Pai Nosso no pátio da escola. Os alunos todos se reuniam e as professoras oravam o Pai Nosso conosco. Hoje, fazer isso numa escola pública parece que é um absurdo. Hoje, fazer isso numa escola pública parece que é afrontoso. O que estão fazendo? Mais e mais tirando o conceito de Deus. E isso vai criando no coração da pessoa um vazio existencial, um vazio espiritual. As pessoas vão caindo na loucura de dizer que Deus não existe, ou de viver como se Deus não existisse. Meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco
o que tem acontecido à nossa volta, reconsiderar qual é a nossa compreensão, tentar passar isso àqueles que estão à nossa volta, tentar passar isso aos nossos filhos. O que nós, então, defendemos acerca de quem é Deus? Como é que o cristão vê isso a partir da Bíblia? Eu vou fazer essa afirmação aqui. Nós cremos no monoteísmo. Existem apenas 3 religiões no mundo que defendem o monoteísmo. Quais são as 3 religiões? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E o que essas 3 religiões têm em comum? Todas elas são influenciadas pelo Velho Testamento. Então, o judaísmo se apega totalmente ao Velho Testamento. O cristianismo, o Novo Testamento, é uma sequência do Velho Testamento. E o islamismo, olha, muitos não sabem, mas o islamismo, ele acabou sendo uma extensão do judaísmo e do cristianismo, com muitas deturpações. Então, o islamismo crê em Moisés, o islamismo crê em Abraão, e o islamismo crê em Jesus Cristo, mas com algumas deturpações. Então, essas 3 religiões monoteístas são um presente dos judeus para a humanidade. Entre tantas bênçãos que os judeus nos trouxeram, o monoteísmo é uma delas. Mas deixe-me explicar. Não é que os judeus criaram o conceito de monoteísmo, só existe um Deus. O que os judeus fizeram foi preservar isso que existiu desde o começo. Então, eles não criaram o conceito de monoteísmo, eles só preservaram, eles mantiveram aquilo que começou, porque começou sempre com um só Deus. Aí, como é que nós, então, enxergamos? Qual é a diferença da visão que os judeus têm de Deus, que os islâmicos têm de Deus e que o cristão tem de Deus? Os judeus, eles têm uma visão sobre Deus verdadeira, mas incompleta. Eles creem que só existe um Deus, que esse Deus é criador dos céus e da terra, que esse Deus é o Deus santo, é o Deus Yahvé, Jeová. Eles creem assim, mas eles não conseguem entender que esse Deus, ele existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Eles negam Jesus Cristo. Os islâmicos, eles vão crer que Alá é o único Deus verdadeiro, o único Deus, Criador e tudo mais. Só que a percepção que eles têm de Alá acaba negando algumas características do Deus verdadeiro. Por exemplo, Alá, ele não é um Deus santo. Alá, ele não é um Deus de padrão moral. Alá, ele acaba sendo um Deus que permite o mal, que permite o pecado. Quando eu falo permite, é no sentido de até incentivar, de até mandar que certas coisas aconteçam. Daí aquelas pessoas se encherem de bomba e explodir a si, explodir aos outros, achando que com isso irão diretamente para o paraíso, com 70 virgens. Percebe então uma diferença? O que os cristãos entendem? Como é que nós defendemos? Como é que a Bíblia nos leva a perceber? Vou fazer aqui uma afirmação, como é que nós pensamos em Deus. Primeiro, entra aquela máxima. É impossível o finito explicar o infinito. É impossível o finito explicar o infinito. Então, nós fazemos algumas afirmações que são verdades porque a Bíblia ensina. Mas as nossas afirmações nunca poderão explicar Deus em sua totalidade. São afirmações verdadeiras, mas não explicam Deus em sua totalidade, porque o finito não consegue explicar o infinito. Como é que nós cremos? Deus é espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É um espírito pessoal. Não é aquela coisa assim que não tem sentimento, que não tem vontade, que não tem distinção de certo e de errado. Tanto é espírito pessoal que ele apresenta-se assim: eu sou. É o grande eu sou. Ele é um ser, ele é uma pessoa. Deus é espírito pessoal. Trino, Pai, Filho,
Espírito Santo. Tudo o que a gente pode dizer do Pai, a gente pode dizer do Filho e pode dizer do Espírito, e vice-versa. O Pai Todo-Poderoso, o Filho Todo-Poderoso, o Espírito Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito, oniscientes, onipresentes, eternos. Então, Deus é Espírito pessoal, trino, santo, perfeito, eterno, imutável. Todo-Poderoso, que em amor, graça, sabedoria e bondade, criou, sustenta e dirige todas as coisas. Percebe como é que nós entendemos Deus? Deus é Espírito pessoal, trino, santo, eterno, imutável, que em amor, graça, sabedoria e bondade criou, sustenta e dirige todas as coisas. Meus irmãos, eu falei tudo sobre Deus? Não. É impossível o finito explicar o infinito. Mas o que eu falei sobre Deus é 100% verdade? Claro que é. Deus é Espírito. Deus é pessoal. Deus é trino. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é imutável. Ele é todo-poderoso. Ele disse, haja e houve. Ele é com amor, com graça, com sabedoria e com bondade. Ele criou, sustenta e dirige todas as coisas. Meus irmãos, observe a bondade e a graça dele em criar. Pensa bem nisso. Se ele é todo-poderoso, se ele é todo-suficiente e se ele é autossuficiente, por que ele precisaria criar alguma coisa? Ele não precisava criar. Ele não tinha necessidade. Eu preciso fazer comida, porque se eu não fizer comida, eu fico com fome. Deus não precisava criar nada. Ele poderia continuar existindo sem as coisas que ele criou. Por que então que ele fez? Amor. Ele quis ter pessoas a quem ele estendesse o seu amor. Ele que era completo entre Pai, Filho e Espírito Santo, esse amor que sempre existiu na Trindade, ele quis estender às criaturas. Então ele criou pessoas para que ele pudesse amar. Para que ele criou os anjos? Não foi para servi-lo. Não foi para ficar adorando a ele. Porque todo o respeito ao Criador seria um tipo de narcisismo. Criar pessoas para que as pessoas ficassem dizendo o quanto que ele é bom, o quanto que ele é grande. Ele não precisa disso. Ele não é narcisista, ele não é inseguro. Todo respeito ao Criador. Para que ele criou então? Ele criou porque ele queria estender o seu amor. Ele queria ter mais pessoas que ele viesse a amar. Por que ele criou o homem? Por que ele nos fez a sua imagem e semelhança? Para estender a nós o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Meus irmãos, olha a sabedoria com a qual ele criou todas as coisas. Ele, com muita sabedoria, ele fez os céus e ele fez a terra. E só para a gente pensar na sua sabedoria, tem algo que eu fico radiante, algumas coisas que a Bíblia sempre falou, mas às vezes a gente não para perceber. Então a gente percebe e cai aquela ficha. Lembra que a Bíblia diz que quando ele criou a terra, diz assim, a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1, verso 2. Então você vai perceber que nos 6 dias seguintes, ele vai fazer duas coisas. Já que a terra era sem forma, nos 3 primeiros dias, ele vai dar forma. Então ele cria a luz, ele faz separação entre águas e águas, ele faz separação entre terra seca e água. Nos 3 primeiros dias, ele vai dar forma. Porque a terra era sem forma e vazia. Depois que ele dá forma, o que ele faz nos 3 últimos dias? Era vazia, agora ele vai preencher. Ele vai fazer com que haja animais na água, animais no céu e animais na terra. Ele vai fazer com que surja a vegetação. O que a gente vai percebendo? Que realmente a maneira como a Bíblia apresenta Deus é a maneira que se encaixa, é a maneira que realmente faz verdade, faz jus. Nós, como
cristãos, nós temos esse absolutismo determinista, exclusivista, mas não é porque a gente acha que é melhor do que os outros. É porque o que a Bíblia fala sobre Deus realmente condiz com a divindade. Aí, meus irmãos, quando nós dizemos que quando não é assim, está errado, não é um enoteísmo orgulhoso. É uma defesa do que a Bíblia apresenta sobre o Deus verdadeiro. No Velho Testamento, existia o ouve, ó Israel. Só existe um Deus, a ele adorarás, prestarás culto. No Novo Testamento, mais uma vez, a palavra de Deus vai nos dizendo assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é a essência da vida eterna? Conhecer a Deus como o único, não como mais um. Como único, não como o da nossa cultura. Como único, não como um entre tantos outros. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Meus irmãos, eu espero não ter sido cansativo com essa percepção que eu trouxe nessa manhã, nessa tarde. É que realmente são realidades que a gente precisa considerar para fortalecer a nossa fé e nos ajudar a explicar o que nós queremos dizer quando falamos que só existe um Deus, e esse Deus que os cristãos defendem, que os cristãos creem, que os cristãos servem. Que, de alguma maneira, tenha sido fortalecedor e edificante no seu coração. Sirva esse Deus, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Pai. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós te adoramos e te agradecemos, Pai, pelo privilégio de adorar o Senhor. Deus, enquanto tantos não têm o privilégio de ter um relacionamento com o Senhor, enquanto tantos acabam adorando deuses que têm olhos e não veem, boca e não falam, ouvido e não ouvem, nós, ó Pai, podemos conhecer o Deus verdadeiro e te servir. E como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem sido conosco. Nos ajuda, ó Pai, com esse privilégio, não sermos arrogantes nem orgulhosos diante daqueles que ainda não te conhecem. Mas nos ajuda, ó Pai, com esse privilégio, sermos instrumentos do Senhor para que outros também venham crer, para que outros também venham te servir, para que outros também venham descobrir a vida eterna, que é conhecer a Ti como único Deus verdadeiro, por meio de Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Em nome de Teu Filho nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, obrigado pela atenção de todos. Um carinhoso abraço a todos vocês. Amanhã à noite, quarta-feira, nós não teremos o culto presencial, mas estaremos transmitindo o nosso culto às 20 horas. Que o Senhor seja com cada um de nós. Até mais.